Então, olhem aí. A resposta correta, então, é a proibição permanente da exploração da natureza, pelo que está condizente com o texto. Vocês estão entendendo? Porque o texto fala o seguinte, ó, há uma ideia de intocabilidade da natureza. Então, talvez a gente pudesse ficar em dúvida entre a letra A, né, e a letra D. Mas a letra A não é, por quê? Porque ela não está a prática da economia sustentável, ela não diz para não utilizar a natureza, ela diz para conciliar a utilização da natureza com o processo de desenvolvimento econômico, que a gente sabe que não funciona. Alguma dúvida com essa questão, gente? Não. Não? Vamos lá para a segunda. Ó, se considerarmos que existe uma relação direta entre a crise ambiental que o planeta enfrenta atualmente e a lógica da acumulação capitalista, qual das afirmações abaixo não justifica esta afirmação? Então, vamos lá. Então, nós estamos falando da questão do problema ambiental juntamente com a questão do modo de produção que nós estamos inseridos. Ó, as estruturas de poder que controlam o uso dos recursos naturais e do meio ambiente comum estão baseadas no cálculo econômico privado das empresas, e este cálculo não considera as condições globais de meio ambiente, mas apenas os elementos mercantis. Letra B. Vivemos o risco da ruptura do equilíbrio ecológico do planeta pela incapacidade de os agentes econômicos se ajustarem às capacidades limitadas de suporte do meio ambiente. Letra C. Existem dois fatores de extrema importância que atuam simultaneamente no sentido do agravamento da crise ambiental: a concentração crescente do controle sobre os recursos naturais e a privatização do uso do meio ambiente comum. Letra D. A solução da crise ambiental, passada pela democratização do controle sobre os recursos naturais e pela desprivatização no meio ambiente comum, de tal forma que o acesso aos recursos naturais expressa uma vivência democrática afetiva. Letra E. As proposições relativas à determinação de um elemento da sociedade por outro, como, por exemplo, a crise ambiental, decorrente da forma como se dá a exploração econômica, não devem ser seriamente consideradas, pois há uma infinidade de outras causas não econômicas para a crise ambiental. Então, vamos à pergunta lá de novo. Está perguntando o seguinte, né? Ó, se considerarmos que existe uma relação direta entre a crise ambiental que o planeta enfrenta atualmente e a lógica da acumulação capitalista, qual das afirmações abaixo não justifica esta afirmação? Qual alternativa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Por que que esse povo tá... Gente, eu não dou conta de acompanhar o chat e vocês aqui, tá? Eu só tô vendo que tem gente mandando aqui as alternativas. Letra D, letra E. O que vocês... Mais alguém? Eu acho que é a Eu acho que letra pode E. ser a letra E. Letra E. Quem mais? Mais alguém acha? Um palpite? Ninguém deu palpite certo, gente. Letra C? Letra C, tá? Por quê? Olha por que a letra C, Isabela acertou. Ó, existem dois fatores de extrema importância que atuam simultaneamente no sentido do agravamento da crise ambiental: a concentração crescente do controle sobre os recursos naturais e a privatização do uso do meio ambiente comum. Não justifica, né? Primeiro, porque não há necessariamente uma concentração crescente sobre o controle dos recursos. Não há. A gente vê isso até mesmo pelo nosso país, né? Não há um controle, até porque, não posso falar, esqueci. Não há um controle. Então, há uma ação direta, né, ao bel prazer da exploração. Então, não justifica. Todas as outras alternativas traz algumas implicações da realidade entre a prática do capitalismo e a exploração do meio ambiente, certo?
Vamos lá para a questão número 3. Ó, o crescimento precipitado das cidades em decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da segunda metade do século XX produziu um espaço urbano cada vez mais fragmentado, caracterizado pelas desigualdades e segregação espacial, subemprego e submoradia, violência urbana e graves problemas ambientais. Sobre os problemas socioambientais nos espaços urbano e industrial, é correto afirmar que, está falando dos problemas urbano-industriais, tá, gente? Então, olha, alternativa A. Os resíduos domésticos e industriais, aliados aos numerosos espaços marginalizados, problemas de transporte, poluição da água e do solo, bem como os conflitos sociais, são grandes desafios das cidades na atualidade. Alternativa B. As ações antrópicas. O que é ação antrópica, gente? Falei isso na aula passada. Realizadas pelo homem? Isso, sempre antrópico, sempre o homem, tá? As ações antrópicas, em particular as atividades ligadas ao desenvolvimento industrial e urbano, têm comprometido a qualidade das águas superficiais, sem, contudo, alcançar os depósitos subterrâneos. Os conflitos sociais, letra C, né? Os conflitos sociais existentes no espaço urbano mundial estão associados à ampliação das políticas públicas para a melhoria de infraestrutura que provocou o deslocamento de milhões de pessoas do campo para a cidade. Alternativa D. A violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está associada à má distribuição de renda, à livre comercialização de armas de fogo e à cultura armamentista existente na maioria dos países europeus. E letra E. A chuva ácida ocorrida nos países ricos industrializados apresenta como consequência a destruição da cobertura vegetal e a alteração das águas, embora favoreça a fertilização dos solos agricultáveis. Essa tá muito Eu fácil, acho que pode gente. ser a letra A, né? Só pode ser a letra A, né, gente? Que é tanta abobrinha escrita, né? A Parece até o que alternativa as A. pessoas falam. Essa foi fácil, né? Essa Sim. foi fácil. Não, por quê, né? Porque aqui ele vai falar, por exemplo, a gente já sabe que está certa, né? Então ele fala que as ações antrópicas, em particular as atividades ligadas ao desenvolvimento industrial urbano, têm comprometido a qualidade das águas superficiais sem alcançar, contudo, os depósitos subterrâneos? Não, né, gente? A gente sabe que a maior parte do lençol freático atualmente já está contaminada, a maior parte, principalmente dos países mais industrializados. China, Estados Unidos, vários países europeus, e aqui também não é muito diferente. Aqui nós ainda temos um problema, a gente não falou sobre essa questão da água ainda, né? Aqui nós temos a prerrogativa dos agrotóxicos, né? Que aqui a liberação tem sido de forma massiva, o que acaba contaminando esse lençol freático. A gente não falou sobre isso, mas depois a gente vai tratar sobre a questão da água. Aqui ele fala sobre, a letra C, ele fala, não fala, na verdade, de nada de problema ambiental, né? Ele fala de questões de ampliação de políticas públicas, então, nada a ver. Aqui também ele fala, não fala de questões ambientais, fala de problemas sociais, de violência urbana. E a letra C fala da chuva ácida, e ele fala o quê? Que a chuva ácida favorece a fertilização dos solos agricultáveis. Não, né, gente? A chuva ácida não tem esse poder aí miraculoso, não. Pelo contrário, ela vai acabar contaminando o solo, tá bom? Alguma dúvida com essa questão? Tranquilo? Não. Então, vamos lá. Questão número 4. Não sei ler esse nome, mas tudo bem. Ele é africano, eu acho. Seattle, não sei, é um nome indígena, né? Indígena americano, em seu famoso discurso discorre a respeito dos sentimentos e dos cuidados que o homem branco deveria ter com a terra, a semelhança com os índios. Ao se assenhorar de novas regiões. Ao final, diz, nunca esqueças como era a terra quando dela tomaste posse. Conserva para os teus filhos e ama como Deus nos ama a todos. Uma coisa sabemos, o nosso Deus é o mesmo Deus. Nem mesmo o homem branco pode evitar nosso destino comum. O discurso adaptado, publicado na revista North Natur Osso, em 1974, nunca esteve tão atual.
O homem, procurando tornar sua vida mais confortável, vem destruindo e contaminando tudo ao seu redor, sem se preocupar com os efeitos desastrosos posteriores. Esses efeitos podem ser causados por, então aqui ele vai citar alguns exemplos, aí ele quer que a gente julgue se é verdadeiro ou não, né? Primeira, liberação desenfreada de gases do efeito estufa, destruição da camada de ozônio, uso descontrolado de agrotóxicos e inseticidas, e 5, desmatamento e queimada. É correto afirmar que contribuem para o agravamento dos problemas as causas citadas em quais alternativas, gente? Olhem aí as alternativas. Então, gases do efeito estufa, destruição da camada de ozônio, uso descontrolado de agrotóxicos e inseticidas, desmatamento e queimada. Todos? Todos. Todos são problemas ambientais e causam graves problemas, né, para o meio ambiente. E aí a gente falou sobre quase todos, né? A gente só não falou da questão dos agrotóxicos, que a gente não falou sobre a água, mas do restante aqui nós citamos todos esses problemas ambientais. Então, todos esses que estão aqui são problemas que já geram, né, graves problemas atuais hoje para o meio ambiente. Facinha demais essa, né? Demais. Essa número 5 aqui, acho que é do Enem, não está aqui escrito, mas é Enem, não lembro. Ó, em Salvador e na região metropolitana são descartados por ano cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Todo mundo sabe o que é resíduo sólido, né? Sim. Lixo, né? Lixo urbano. Então, olha aí, se não forem tomadas providências em pouco tempo, os aterros sanitários não serão suficientes para manter tanto lixo. Considerando-se a problemática do lixo das grandes regiões metropolitanas do país entre as soluções corretas para reduzir o acúmulo desse material nos aterros sanitários, pode-se incluir. Então, vamos lá, o que poderia, né, acarretar aí essa questão dos resíduos sólidos, que são os lixos? Letra A incineração de resíduos sólidos descartados nos aterros sanitários. Letra B, o incentivo às cooperativas de catadores e aos artesãos para transformar os resíduos sólidos em material reciclado. Letra C, o reaproveitamento de resíduos com o objetivo de requalificá-los e introduzi-los na economia. Letra D, a ampliação de aterros sanitários para aproveitar a energia gerada na biodecomposição de resíduos sólidos. E letra E, a modernização da frota de caminhões que utilize óleo diesel isento de enxofre para manter os grandes centros urbanos limpos. Tá fácil essa também. Qual que é a alternativa correta? A letra B? Não é a letra B. A letra C? Letra C, tá? Por que letra C? Ó, ampliação de... ampliação, tô lendo errado. O reaproveitamento de resíduos com o objetivo de requalificá-los e introduzi-los na economia, tá? A questão do reciclar, reaproveitar, tá? Incineração é a pior alternativa, né? Porque aí você vai, além de já gerar, você já tem o problema do lixo, você ainda gera um outro problema. Qual o problema? A poluição. Poluição do ar, né, gente? A queima desse lixo gera um grave problema. Então, você está piorando a situação. Ah, sim, se a gente tem muito lixo, então vamos abrir mais aterro, né? Sanitário, tá tudo certo. Resolveu o problema? Não, eu continuo com uma grande quantidade de lixo, de uma grande quantidade de resíduo, e acaba que só tô passando, Empurrando com a tapando o sol com a barriga. peneira, né? Essa é a verdade. E aí a letra E é uma piadinha, né? Porque a modernização da frota de caminhões que utilize óleo diesel isento de enxofre para manter os grandes centros urbanos limpos. É uma grande piadinha, né? Porque definitivamente isso não vai resolver a quantidade de lixo urbano que é gerado. Nós geramos muito lixo, viu, gente? Muito resíduo, muito resíduo. E o lixo é um dos problemas ambientais, assim, que o homem simplesmente não sabe o que fazer. Porque o que faz com lixo? E aí, ainda é potencializado pelo nosso consumo, porque a gente consome exageradamente. Quanto mais a gente consome, mais resíduo a gente gera, tá? Então, aliada aí ao nosso modelo de produção, nosso modelo econômico, só piora a situação em relação ao lixo.
Tranquila aí nessa questão? Uhum. Vamos lá, então. A questão número 6. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Então, vamos lá, ó. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre, letra A, pela reconstrução de leitos originais dos cursos d'água antes canalizados. B, pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. C, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Letra D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. E letra E, pela construção de vias expressas e gerenciamento de tráfego terrestre. O que potencializa a ilha de calor que a gente falou na aula passada? Letra D? Letra D, né? Hipermeabilização do solo, D, das áreas centrais das cidades, tá? Por quê? A questão dos leitos originários nada tem a ver com o processo da ilha de calor, não é isso? O que é ilha de calor, gente? É o aumento substancial da temperatura de uma região específica de um grande centro urbano, que vai ser ocasionado pela ausência de áreas verdes, alto grau de poluição, grande quantidade de asfalto, de concreto. Qual é o problema dessa questão do asfalto e do concreto, que é exatamente a resposta, né, da nossa questão? É a questão do albedo, do índice de reflexão, que ele cita exatamente no enunciado da pergunta, né? E aqui ele fala assim, ó, aqui, ó, se fosse pela recomposição da área de verde, seria a diminuição, então é contraditório, assim como também, ó, utilização de materiais com capacidade de reflexão no topo dos edifícios, isso diminuiria a temperatura também, tá? Isso aqui nada tem a ver, isso aqui tem a ver com mobilidade, né? Pela construção de vias expressas, gerenciamento de tráfego terrestre, não tem nada a ver com a pergunta em si. Certinho, entenderam aí, gente, a questão da ilha de calor? Sim, não, vocês estão tudo... Sim. Vamos lá. Sim. Então, vamos lá. Sim, é porque meu microfone estava desligado. Ah, então tá bom. Professora, aqui Oi. em Anápolis existe ilha de calor ou não? Aqui em Anápolis, a gente ainda não tem nenhum estudo que comprove a existência de ilha de calor, até porque nós não nos caracterizamos ainda por um grande centro urbano, nós ainda temos presença de áreas verdes pela cidade, o que acaba minimizando a ocorrência desse problema ambiental. Então, aqui em Anápolis ainda não tem nenhum estudo que comprove a existência. Em Goiânia já tem, tá? Em Goiânia já tem. Então, aqui nós temos o quê? Uma média de, pelo último censo, nós não temos nem 400 mil habitantes. E Goiânia já tem 1,5 milhão de habitantes, né? A média. Então, Goiânia, sim. Goiânia é um inferno, né, gente, de calor. Para quem vai em Goiânia sabe o que é, né? A gente está aqui em Anápolis, vai em Goiânia, e aí a gente sabe que essa mudança, essa diferença de temperatura está relacionada com uma característica física, né? De altitude. Então, Anápolis está numa altitude maior do que Goiânia e se influencia. Então, a temperatura... E aí, claro, que vai influenciar o fato de ser uma cidade grande, a quantidade de automóveis, prédios, tudo isso que a gente citou aqui, né? Mas também existe a questão da posição de altitude de Anápolis em relação a Goiânia, tá? Questão com a pressão atmosférica. Vamos lá falar, questão número 7. Ó, a neblina que atingiu Manaus na madrugada dessa sexta-feira, dia 27, chamou a atenção dos manauenses. Motoristas tiveram dificuldade com a visibilidade de semáforos e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na Zona Oeste, foi fechado por 3 horas e meia. Segundo o chefe de meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia IMET, no Amazonas, Veríssimo Farias, o nevoeiro na madrugada e no início da manhã é uma reação da inversão térmica. O fenômeno é considerado normal e está relacionado com a mudança de temperatura repentina e o encontro de massas. Aí ele fala o seguinte: o fenômeno citado pelo texto é considerado um processo natural e só se torna um problema ambiental nos espaços das cidades quando se associa a
Letra A, poluição do ar. Letra B, ilhas de calor. Letra C, hipermeabilização dos solos. Letra E, ao efeito estufa. Ou letra D, efeito estufa. E letra E, chuva ácida. Qual que é o problema aí? Poluição? Poluição. Letra A. Isso, Letra poluição. A Isabela até perguntou sobre isso na aula passada, né, Isabela? Porque a inversão térmica, gente, ela acontece da seguinte forma. A cidade tem que ter algumas características físicas para que a inversão térmica aconteça. Ela tem que estar numa região mais rebaixada, como se fosse uma depressão, e ela tem que ter uma elevação geográfica, por exemplo, uma montanha, não montanha não, né, mas um relevo um pouco mais alto em volta dessa cidade, que acaba meio que fechando ela. E aí, quando tem uma mudança repentina de temperatura, e aí ocorre um resfriamento muito rápido do ar, o ar mais frio fica embaixo. Isso aí não é problema, vai ficar mais frio. O problema é que isso acaba retendo a poluição que é emitida naquele local. Então, se for num grande centro urbano, né, a quantidade de poluição, o nível de poluição na parte mais baixa, ali mais próximo do solo, fica muito concentrado, o que pode acabar gerando consequências para o ser humano, de problemas respiratórios. E aí é uma questão assim, daqui 30 anos eu vou ter um problema. Não, é algo às vezes instantâneo. Se for uma pessoa que tiver já propensão, algum problema de respiratório, acaba podendo passar mal realmente, ter que hospitalizar. Na China, não sei se vocês já viram, né, muitas imagens, reportagens, agora não, porque não tem gente na rua, né, mas antigamente, às vezes o nível de poluição no ar era tamanho que o governo tinha que, às vezes ali na cidade, né, tinha que emitir alerta para a população simplesmente não sair, não ir trabalhar, porque o nível de poluição no ar estava tão alto que você não poderia nem sair de casa para trabalhar, tá? Então, essa é a realidade dos grandes, é muito longe isso da nossa realidade, né, gente? É muito longe, mas essa muitas pessoas vivem nessa realidade. Aí, às vezes, a gente olha o pôr do sol na China, é lindo, não é? Aquele trem alaranjado é pura poluição, é por isso que é bonito daquele jeito, tá? Então, acaba, esse pôr do sol bem alaranjado que existe na China está diretamente ligado à quantidade de poluentes no ar que eles têm. E eu não sei se vocês viram algumas reportagens aí, algumas imagens de satélite mostrando a diminuição do nível de poluição do ar nesse tempo, né, da pandemia, onde houve uma diminuição drástica, tanto das atividades nas indústrias, como também na movimentação de carros. Alguém viu alguma coisa sobre isso? Eu vi isso. Sim. Voltando alguns animais invadindo plantações. Sim. Eu acho que o mundo tava precisando de uma parada, assim, né? O ar precisava a Terra tá precisando respirar, né? Oh, ela tá precisando de entrar, assim, de quarentena da gente, do homem. Sim. Pois é. Né? Então, já existem muitas imagens satélites que mostram a diminuição da emissão de poluentes mesmo. Até isso já tem imagens, se bem que eu estava fazendo algumas pesquisas, eu não cheguei a achar nenhuma comprovação de que algumas partes da camada de ozônio já tinham se reestabelecido também pela diminuição, mas não tem nada que comprove, não. Eu cheguei a dar uma pesquisada sobre isso, mas não tem nada que comprove, não. Bom, vamos lá, para a questão número 8. Olhando o lado bom da quarentena. Sim. Tem alguns lados, sabe, gente? Mas eu não sei se o crime compensa, entendeu? É mais ou menos isso. Mas vamos lá, número 8. Sobre as principais conferências ambientais, assinale V para as proposições que considerar verdadeira e F para as proposições que considerar falsas. Nós falamos sobre isso também, né? Então, vamos lá. Número 1 aí. Um dos principais resultados da Rio+20 foi a chamada Agenda 21, que o principal objetivo é elaborar uma proposta de ação que vise ao desenvolvimento sustentável. Verdadeiro ou falso, gente? Não sei. Falso? Falso. Porque a Agenda 21
Ela veio na Eco-Rio, na de 92, e não na mais 20. A proposição dela é essa, da questão, inclusive foi na Agenda 21 que foi desenvolvido esse termo e essa ideia do desenvolvimento sustentável. Mas ela não aconteceu no Rio Mais 20. O Rio Mais 20 aconteceu lá na Espanha. Aconteceu na Eco-Rio, tá? A Eco-Rio foi em 92. Tá bom? Então, ela é falsa pela data aí, tá? Não é a Rio Mais 20, sim a Eco-Rio. Proposição 2. A primeira conferência ambiental no mundo ficou conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e foi realizada em 1972. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeira, de Estocolmo, lembra? Nós falamos sobre isso. Foi a primeira conferência mundial, né, sobre o clima, foi essa em 1972. Proposição 3. A Rio Mais 10, também conhecida como Cúpula de Joanesburgo, foi realizada em 2002 na África do Sul. Verdadeiro ou falso? Falsa? Verdadeiro? Ela é verdadeira. Né? A Rio Mais 10 aconteceu no ano de 2002, aconteceu realmente na África do Sul. Né? A Rio Mais 20... A primeira era falsa? Porque eu me perdi aqui a primeira. A primeira é falsa, sim, porque não foi na Rio Mais 20, foi na Eco Rio 92. Tá? Só por isso. A Agenda 21 realmente existe, ela foi feita, mas só que na Eco 92, tá? Por isso que ela é falsa. Número 4 aí, ó. O protocolo de Kyoto foi elaborado durante a Rio Mais 20 e tinha por objetivo metas para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Verdadeiro ou falso? Falso. Pelas alternativas é falso. Falso, né? Por eliminatória, né? Mas por que ela é falsa? Porque não foi aqui, ó. Não foi na Rio Mais 20. A Rio Mais 20, ela foi a da Espanha, certo? O protocolo de Kyoto foi logo após a Rio 92. O protocolo de Kyoto é de 1997, tá? Isso aí é um dado, isso aí é coisa que gosta de cair, viu? Essa história do protocolo de Kyoto gosta de cair em prova. O protocolo de Kyoto é de 97, a proposta dele é que ele entrasse em vigor em 2005, e a proposta era que os países reduzissem 5% da emissão de CO2 daquele momento, de 97. Então, quando ele fosse entrar em 2005, e aí eles tinham até, eu não lembro agora até qual ano que eles tinham para cumprir a meta. Eu sei que ninguém cumpriu a meta. E aí acabou que ele foi adiado, e na verdade nenhum país nunca conseguiu cumprir essa meta de diminuição, de redução de 5% da emissão de CO2. Tá? Então a alternativa correta é a alternativa D, não é isso? Alternativa D, isso mesmo. Sim. Sem dúvidas aqui, né? Tudo isso a gente falou na aula passada, né? Sobre essa questão das conferências. Vamos lá. Essa é do Enem de 2009. Acho que esse foi daquele Enem cancelado, se eu não estiver enganada. Vamos lá. Então, nós temos duas tirinhas aqui, né? 2 pinguins, né? Oxente, né? Parecendo como se fosse no deserto. E o segundo são 2 indígenas. Deixa eu ver se eu vou na original aqui para ler, porque aqui eu não vou dar conta de ler, não. Peraí. O trem aqui não minimiza. Só um minutinho, meninas. Todo mundo, né? Porque tem meninos também hoje. Ó, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Então, dois índios, né? Um pai e o filho conversando sobre o desmatamento, né? A gente observa aí na imagem que ele está falando sobre o desmatamento. Ó. Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizam sobre as que os caracterizam, né? Ponto, isso. Letra B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. Letra C. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. Letra D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos. E letra E.
Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. Qual que é a Letra D? alternativa Ai, eu tô correta? em Letra D? dúvida. Eu acho que é a D. A destruição D. das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes dos polos. Certo, Pode correto. ser. Alternativa D. Né? As outras aqui, ó, os regimes climáticos Eu da Terra pensei na são... letra E. Oi? Eu pensei na letra E e na Letra D. E, deixa eu ler ela aqui de novo, peraí, deixa eu Ela é voltar. regional. Os Então, parâmetros essa climáticos parte modificados foi que eu pelo fiquei, homem tipo afetam assim. todo o planeta, mas o processo natural tem alcance... É global, né? Só por isso que Então, ela tá essa errada. eu É um... fiquei. Gente, é aquele negocinho assim que faz a gente errar sempre, né? Então é só esse termo que está errado, porque não é regional, é global, né? Porque a gente está falando de aquecimento global, é um problema que envolve todo mundo. Não quer dizer, por exemplo, que o desmatamento ele não vai interferir numa questão regional, por exemplo. Vai, mas ele também tem um alcance global, tá? Ele também vai causar aí um alcance global. Tranquila essa, né, gente? Simplesinha, bem Sim. mamata essa. Questão número 10, ó. O efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Entretanto, quantidades excessivas de gases estufa na atmosfera podem elevar a temperatura do planeta a níveis indesejados. O Protocolo de Quioto, de 1997, propõe um calendário pelo qual os países signatários... Todo mundo sabe o que é signatários? Que fazem Eu não parte, sei. que seguem, tá? Sempre que Não. tem um tratado, alguma coisa assim, signatários quer dizer que seguem ou que estão de acordo ou que assinaram isso, tá? Tem a obrigação de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5,2% até 2012. Em relação aos níveis de 1990, olha pra você ver que mamata, né? Então eles tinham que reduzir em relação não ao nível atual, ao nível de 1990. Sobre o aquecimento global e os gases causadores do efeito estufa, é incorreto afirmar que essa daqui é um pouquinho mais pesada, porque tem química, né, gente? Deus o livre, mas tem, Deus que me livre. né? Mas vamos lá, desculpa, aí tem gente que gosta, né? Não é o meu caso, não. E a minha irmã é professora de química, hein? Que ela não me escute, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, a letra A. O CO2 é um gás que causa efeito estufa, retendo parte da radiação solar refletida pela superfície do planeta Terra. Tá. B. O CO2 é absorvido pelos oceanos, diminuindo o valor pH de suas águas. Letra C. O NO2 pode reagir com a água na atmosfera, formando HNO3, um dos componentes da chuva ácida. Letra D. O processo de fotossíntese das plantas contribui para o aquecimento global. E letra E. O protocolo de Quioto não visa a eliminar totalmente o efeito estufa. Qual que é a alternativa incorreta? Letra C? A. Hã? Letra A. C? C. Letra A é correta, letra C também é correta, Letra D. letra D, tá? Então, o processo de fotossíntese das plantas contribui para o aquecimento global. Então, isso não é verdadeiro. Sério? Sério. Aí, Ah, outra coisa aqui tá. Uma coisa aqui Tá, que eu Porque fui falou ler, errado. que eu não sabia Eu sobre também. isso, ó, isso aqui, essa alternativa B, eu não sabia, né? Fui ler um pouquinho sobre isso. Vocês já leram sobre isso? Como o oceano absorve o CO2 e como ele é importante para tipo assim, o oceano é importante, a gente sabe que o oceano, de forma particular, ele é super importante para a regulação da temperatura do planeta. Vocês sabem disso, né? Sim. Ele é super importante para a regulação do planeta. Só que aqui, aí eu estava lendo um pouquinho sobre isso, e eu achei bem interessante, vou comentar aqui com vocês, é que o oceano, ele absorve parte do CO2 que nós produzimos. Só que hoje, ele já está ficando saturado, ele não está dando conta de absorver a quantidade que nós estamos emitindo, por razões óbvias, né? E aí isso pode interferir tanto no pH do oceano, como também pode influenciar na formação das conchas, dos esqueletos,
porque aí entra uma questão química que eu não vou saber explicar para vocês, das reações que vão acontecer, e que acaba influenciando e também influencia na profundidade de onde ocorre essas trocas gasosas dentro do oceano. Então, pode acarretar uma série de consequências. Não sabia disso, né? Para mim, que eu fiquei assim, como assim essa questão da letra B? Aí eu fui pesquisar, é bem interessante essa questão. O oceano, ele ajuda na absorção do CO2 que nós emitimos. E ainda assim, ele está ficando saturado. Os últimos estudos mostram que está ficando saturado. E o pior de tudo, aumentando a acidez do oceano, né? E aí acaba influenciando na formação de alguns animais marinhos. Sabiam disso? Já tinham lido alguma coisa sobre isso? Sim, eu sabia o caso dos corais. Dos Que corais. estão perdendo as cores. Uhum. Professora, Oi? por que a não está incorreta? Porque fala que o CO2 é um gás que causa o efeito estufa. O efeito estufa não é um processo natural? Ele intensifica, né? É natural, lembra que a gente falou na aula passada? Me explica a sua dúvida. Deixa eu ler de novo aqui para eu entender. O CO2 é um gás que causa efeito estufa, retendo parte da radiação solar refletida pela superfície do planeta Terra. Qual que é a sua dúvida, Isabela? Ela é correta. Sobre essa questão do efeito estufa ser um processo natural. Sim, mas olha o que ele fala na alternativa, que o CO2 é um gás que causa o efeito estufa, retendo parte da radiação refletida pela superfície do planeta. Então, quer dizer que esse componente, ele impede que esse gás saia que a luz solar saia da Terra. Lembra que a gente falou sobre isso? Ah, tá. O CO2 em proporções Grandes. favoráveis, né? Sim, ele vai entendi. impedir, retendo parte da radiação solar refletida pela superfície da Terra. Entendeu? Por que ela é correta? Agora. Que ele não está falando entendi. assim que o efeito estufa é causado por causa do CO2, mas está falando que o CO2 acaba intensificando, ele não usa o termo intensificando, mas ele está explicando que parte da radiação que é refletida não sai, exatamente por causa da quantidade de CO2 ali. Entendi. Entendeu? Podemos ir para a questão número 11, a penúltima? Sim. Vamos lá. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2, o O está separado, o oxigênio aqui, não sei, né? Na atmosfera é um dos fatores, N2O, né? Né? É para ser N2O. Né? Também acho que tinha que estar juntinho ali o O, né? Na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Letra A, evitando a rotação de culturas. Letra B, liberando o CO2 presente no solo. Letra C, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Letra D, queimando a matéria orgânica que se deposita no solo. E letra E, aumentando a concentração de resíduos vegetais no solo, do solo. Qual alternativa é a correta, vocês acham? Eu acho que pode ser a letra C ou a letra A. O que é rotação de cultura? Vocês sabem o que é rotação de cultura? Não, eu tô chutando. Não. Porque eu tô entre a letra C e a letra A. Não sei o que é rotação de culturas, mas acho que pode ser alguma. É aquela rotação, tipo, hoje eu planto uma coisa, depois eu planto outra. Isso, acontece de forma assim, terra? meio que anual, né? Então, por exemplo, eu crio 3 espaços na minha terra lá, né? Uma eu vou plantar milho, a outra vai ser pasto, a outra vai estar descansando. Quando for no outro ano, eu giro. Eu troco. Olha, a tirinha do Chico Bento Moço ajudando aqui. Aí eu troco. Aí a que eu plantei vai descansar, a outra que estava descansando eu vou virar pastagem, e assim por diante. A que era pastagem vira o plantio. E aí você vai dando o tempo da terra se recuperar e você consegue fazer ali, como
como é que eu posso dizer? Você consegue recuperar o solo, você readuba aquele solo, volta para aquele solo todos os nutrientes necessários para você continuar o plantio. Por que isso é importante? Porque você não causa o esgotamento do solo. E aí você não perde aquele solo por um longo período e você vai poder usá-lo, tá? É o ideal, tá? É o ideal, é a rotação de cultura. Então, Então essa eu não é a fico com letra C e alternativa. letra A. Bom, a Então letra eu fico com C. letra C. Letra C, então, ó, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. A resposta está na cara, né? Por quê? Porque ele fala exatamente isso, ó. O sequestro desse gás dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. Então, se eu aumentar, ó, de que maneira as práticas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa. Então, quando eu aumento a quantidade de matéria orgânica no solo, eu consigo minimizar a liberação a questão da liberação desses gases, tá? Então, a única alternativa. Professora, Oi? eu fiquei um pouco em dúvida também com a letra E. Atenuando a concentração de resíduos, vegetais. O que é isso? Atenuando é diminuindo, né? Mas isso aí, se você tira a concentração de resíduos vegetais no solo, você está tirando matéria orgânica, né? Porque parte desses resíduos acabam formando nutrientes para o solo. Então, essa Professora, também uma não seria possível. pergunta que não tem a ver. Tem a ver, mas não tem. A cana-de-açúcar, ela faz mal para o solo? Não mal, mas Olha, prejudica? o que acontece? Todo plantio o que acontece? Vai depender do solo, vai depender do tipo de plantio. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que dependendo do que eu planto, por exemplo, se eu planto algodão, ele vai necessitar de determinados nutrientes do solo. Se eu planto cana-de-açúcar, ele precisa de determinados nutrientes. Se eu planto eucalipto, ele precisa de determinados nutrientes. Existem determinados plantios que afetam mais o solo, que consomem mais do solo. E aí vai depender do meu manejo, vai depender da minha reposição de nutrientes do solo, entendeu? Então, por exemplo, o eucalipto detona o solo, ele consome muito nutriente, é uma terra que depois não nasce nem mato, nem mato. Então, depende muito. Aí vai depender, por exemplo, do solo, por quê? Porque o solo, existem diferentes tipos de solo, cada solo tem diferentes tipos de nutriente, às vezes é necessário como é que eu posso dizer? Você preparar aquele solo para o determinado tipo de plantio que você vai fazer. Como acontece aqui no Cerrado. Então, nós temos um solo extremamente ácido e que precisa ser misturado a ele determinados nutrientes para que ele se torne um solo favorável para o plantio. Como, por exemplo, a utilização do calcário. Mas a gente vai falar sobre isso lá no terceiro bimestre. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, respondeu. Eu não sei, por exemplo, te dizer quais nutrientes a cana-de-açúcar consome do solo. É porque uma vez eu ouvi falar que a gente falou sobre rotação, aí eu lembrei disso, porque uma vez eu ouvi falar que a cana-de-açúcar, se fosse plantada por muitas vezes em um mesmo lugar, acabava deixando o solo improdutivo. Acho que Isso aí é qualquer coisa, não só a cana-de-açúcar, tá? Qualquer coisa. Por isso que é importante o processo de rotação, porque aí você deixa o solo descansar, você deixa ele repor os seus nutrientes, você pode ajudar isso de forma mecânica, é claro, adicionando ali nutrientes para o próprio solo, preparando o solo. Por isso que a rotação de terra é tão importante, porque se você planta até o esgotamento de nutrientes do solo, acabou. Depois você não consegue plantar, produzir mais nada nessa terra, tá? Vamos lá. Para a última questão. O aquecimento global é considerado por inúmeros cientistas como um fenômeno provocado pelo homem em função do desequilíbrio causado no ciclo do carbono. Considerando que esses cientistas estejam certos, é correto afirmar que mecanismos que aumentam o sequestro de carbono por organismos autotróficos reduzem a disponibilidade do monóxido de carbono na atmosfera, contribuindo para a diminuição do efeito estufa. B. A liberação de gás carbônico na atmosfera em decorrência de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, é feita a uma velocidade muito maior do que sua assimilação pela fotossíntese. Letra C. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera está sendo provocado principalmente pela diminuição no sequestro de carbono pelos organismos fotossintetizantes. Letra D. As queimadas florestais são a principal causa do aquecimento global. E letra C. Os países pobres, em geral, contribuem mais para o aquecimento global que os países ricos.
qual é a alternativa correta? Letra C? Não é. Letra B? Letra B, né? Por que a letra B? Olha o que ele fala. A liberação do gás carbônico na atmosfera em decorrência de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, é feita a uma velocidade muito maior do que sua assimilação pela fotossíntese. Então, a gente produz muito mais do que o planeta consegue consumir. Não foi o que a gente acabou de falar também em relação ao oceano? Sim. Né? Então, isso aí, né, é uma questão, a letra é erradíssima, né? Porque a gente sabe que os Nossa. países pobres, pelo contrário, são os que menos emitem, né, os que menos contribuem para o efeito, para o aquecimento global, porque são menos industrializados, menos quantidade de indústrias, de carros e etc. A gente já sabe disso. Aqui na letra A ele fala contribuir para a diminuição do efeito estufa, então aqui a gente já tira de letra, né? Já elimina de cara, tá? Então a alternativa correta é a alternativa B. Certo? Certo. Certo. Vocês querem que eu recapitule aí o gabarito para vocês? Não. Não? Tá Não. tranquilo?